Bom, gente, já finalizamos aqui os nossos 4 minutos, é corrido. Vamos, então, ouvir as impressões de vocês. Eu vou chamar cada um de vocês, tá? Eu tive que mutar alguns microfones ali, porque estava tendo interferência, mas eu vou liberando aqui e eu vou chamando e vocês podem falar. Vou fazer uma ordem conforme está aparecendo na minha tela e depois, nos quadrantes de baixo, eu inverto a ordem para dar chance de todo mundo começar a dinâmica. Vou chamar aqui o Dionei Domingos. Oi, Dionei, pode falar para a gente as tuas impressões de Joinville e não é? Oi. Pô, logo eu no primeiro, sim? Vamos lá. É que tu tá bem no começo da tela. Não, eu tô tá chamando ótimo, aqui não, randômico. Brincadeira. Se o Ari reclamar do que eu falar, eu vou reclamar das dele depois também. É isso aí, É isso aí. polêmica. Vamos criar uma polêmica. Bom, eu concluí a primeira aqui, eu coloquei Joinville alegre, forte economicamente, tem qualificação profissional abundante, disponível, né? Abundante na qualificação profissional, capital humano, eu acho que é uma fortaleza de Joinville, uma cultura rica. Aí eu copiei da outra lá, dinâmica e empreendedora, e eu coloquei mais uma aqui que é privilegiada pela natureza, né? Nossa proximidade com serra e praia aqui. Isso eu coloquei o que é. Ótimo. E o que não não é? Eu estou no meio do caminho, mas eu tenho duas aqui. Tá. Eu estava só começando, então vou colocar o rascunhão mesmo. Não tem articulação suficiente para se mostrar forte. Articulação política? Exatamente. Ou de vários segmentos? Não, na verdade, eu até separei aqui, não tem articulação suficiente para se mostrar forte, e aí eu estava indo numa outra área que é justamente essa da representação política adequada para o tamanho dela. Ótimo. Quer acrescentar mais alguma coisa? Eu consegui até aqui só. Tá. Se lembrarem de alguma coisa, tá, gente? Pode colocar no chat depois pra gente. Ok. Tá, joia. Obrigada, Dionei. Obrigada pela participação. Vamos para o Arthur agora, então? Bom, eu pela minha área, né, estou há 27 anos aí na área de transporte de pessoas. Conhece tudo, né? A gente vai para a área turística, né? E histórica. Eu fiz muito City Tour de Joinville, na saudosa época da Bogotour, da PSA, né? Então a gente vê que nós somos muito fortes culturalmente, né? Com a história dos príncipes, né? Da Cidade das Flores, das bicicletas. Então, se for buscar informações disso aí, que vai ter muita coisa boa nisso daí. É acolhedora, né? Uma cidade que eu escolhi Joinville há 33 anos e ela me acolheu de uma maneira gostosa. Estou aqui, sou joinvilense hoje de coração, né? Industrial, na indústria, como o Dionei falou ali, a gente tem uma diversidade muito grande, né, tanto de oferta quanto de profissionais para trabalhar em todas as áreas imaginárias. Eu sempre comento para o pessoal, Joinville é uma mini São Paulo. Ela tem de tudo e abraça todos e aqui chega, né? Quem vem com vontade vence. Então seria essa daí. E não é, né? Não é organizada, como ele estava falando aí, pelo menos nesse momento, né? Já houve épocas que a gente tinha orgulho e prazer de desfilar pela nossa cidade. Hoje, infelizmente, por N motivos, né? Organizada na questão urbana, tu quer dizer? Isso. Então, fica, para a nossa área turística, fica complicado essa parte da nossa história, né? Não tem onde levar, não tem por onde percorrer, está tudo meio caótico a coisa. Então, seria basicamente isso. Ótimo. Ótimo, Arthur. Obrigada pela participação. Romy, o que tu conta pra gente de Joinville? Tá me ouvindo, Romy? Bom, sim, estão me ouvindo? Sim. Oi, estão me ouvindo?
Bom, a cidade é muito conhecida por suas indústrias, ela tem uma localização privilegiada, próxima a praias, e é uma cidade economicamente forte. E o que ela não é muito conhecida no exterior, porque quando você fala, eu moro no sul do Brasil, Blumenau? Não, Blumenau não, é Joinville. Então, acho que precisamos fortalecer a imagem nesse sentido também. Bom, por enquanto, eu não fui adiante, porque fiquei pensando em muitas coisas que eu poderia dizer e, na verdade, em público eu não posso. Principalmente por se... Mas, gente... Porque eu sou uma pessoa muito autêntica, não é verdade, Douglas? A Ari sabe disso. O João meio também. Mas eu acho que a gente pode usar esse espaço aqui, tá? Para a gente ser bastante crítico também. Eu acho que a ideia é essa, que a gente colabore de uma maneira crítica, porque só assim a gente pode melhorar. Se quiser... Sim, claro, nem toda crítica é para detonar, né? Não, claro, então, críticas construtivas. Se quiser colocar ali no chat, no privado, depois eu lanço na roda. Isso para todo mundo, tá? Se alguém quiser me botar alguma coisa aqui no privado, depois eu lanço sem falar quem falou. Não, não tem problema. Muito obrigada. Maria Lúcia. Então, eu estou em Joinville há 36 anos, vindo de Fortaleza, né? Hoje eu posso dizer que a cidade já me acolheu. No começo foi muito difícil, né? Mas depois eu me incluí na cidade. E Joinville é uma cidade também que me lembra muito a São Paulo. Eu sempre digo que Joinville é uma mini São Paulo, alguém já falou isso aí. E é uma cidade que tem um empreendimento. Pode colocar, Mari, mini São Paulo. Desculpa, como? Lúcia. Desculpa. É uma cidade. É uma cidade que tem um potencial de empreendedorismo muito grande, né? Uma dinâmica de emprego, de geração de renda boa, mas que poderia ser melhorada. Não tem articulação cultural, né? Não explora o seu potencial turístico, né? É uma cidade que podia ter um potencial turístico explorado muito mais, tanto do ponto de vista histórico, quanto do ponto de vista ecoambiental, né? Mas a cidade ainda não conseguiu descobrir o caminho para explorar esse potencial, né? Cultural e ambiental, né? E histórico também. É uma cidade que ainda tem algumas coisas que entrava no apresentar o multiculturalismo que existe aqui. Tá? Então, a cidade deixa de fora uma parte da população que hoje Joinville não é mais uma cidade. Joinville hoje não é uma cidade hoje só alemão. Entendeu? Joinville tem outras culturas e que quando apresenta essa matriz cultural, ela ainda não conseguiu incluir tudo isso. Tem mais algumas coisas que eu estou aqui pensando, mas ainda não está bem elaborado para colocar. Tá joia. Qualquer coisa pode acrescentar aqui no chat, tá, Maria Lúcia? Obrigada pela participação. Mari, eu acho que no não é ali a gente poderia colocar o que a Maria Lúcia falou, que não é só alemã. Tá, joia. Pascoal? Bom dia, pessoal. Vou tirar minha máscara aqui só para me comunicar melhor com vocês. Mais uma vez, desejo que todos estejam bem. Vou tentar ser bem objetivo. Algumas coisas que eu coloquei já foram ditas, né? Primeiro, eu considero sim que Joinville é uma cidade muito acolhedora. Ainda ontem houve 2 relatos disso, de pessoas que se sentem especialmente joinvilenses pela forma que a gente tem de acolher as pessoas. Penso que Joinville é uma cidade que é muito voltada ao trabalho, desde sempre, né? Meu pai trabalhou a vida inteira na Escola Técnica Tupi e no final de semana ele me levava ainda para a Associação Atlética, de tão voltado àquilo que ele era.
Em contraponto, eu acho que Joinville é uma cidade dura, né? Acho que essa coisa de ser muito voltada ao trabalho, enfim, deixou a cidade um pouco sensível para algumas questões. Acredito que Joinville seja uma cidade solidária, muito solidária. Penso que Joinville é uma cidade filantrópica. Basta ver aí qualquer ação que seja feita, existe uma mobilização independente do setor social. É só ver o Corpo de Bombeiros, o Bolshoi, a Prorim, o COR, a própria Munga. Então, ela tem essa vocação filantrópica. É uma cidade pluralizada, né, como já foi dito, ontem e hoje, certo? Desde a colonização até hoje, né? Enfim, não para de chegar gente de fora, não para de chegar gente buscando a qualidade de vida que Joinville tem. E esse é um outro tema, né? A qualidade de vida que nós temos, é muito bem localizada, como já falou, e isso é o que particularmente eu mais amo em Joinville. Eu estou perto da praia, da montanha, do rio, dos grandes centros. Se eu quero badalação, eu posso ir para Floripa. Se eu quero uma opção cultural opções culturais mais variadas, eu posso ir até Curitiba. Estou a 1 hora de São Paulo. Então, assim, eu adoro isso, me sinto muito cidadão do mundo em Joinville, embora nós temos várias questões, né, que façam Joinville parecer uma cidade provinciana. É uma cidade empreendedora, é uma cidade altamente burocrática. Gente, ainda para mim eu tenho que rir para não chorar. Rica economicamente e também muito rica em termos de indicadores sociais. Gente, olha, eu falo com bastante segurança, eu viajo pelo Brasil inteiro, conheço as cidades mais pobres do Brasil. Às vezes eu escuto empresários me dizendo que existe muita África no Brasil. Eu não conhecia essa África no Brasil, em Joinville, perdão. Existe muita África em Joinville, e não estou dizendo que não tenho focos de pobreza, mas é uma cidade muito rica. Assim, você vai na casa da pessoa mais pobre, lá no Canaã, e o cara está com uma TV de plasma e um golzinho na garagem. Então, é uma cidade muito rica, né, em todos os aspectos, e é uma cidade muito forte na educação. Você vai na escola municipal, na região mais periférica, lá no Paranaguamirim, na escola Wittfreiter, Wittfreiter do Aventureiro, e você vê lá professores premiados nacionalmente, professores com mestrado, todo mundo com computador, com lousa mágica. Então, assim, tanto em termos de ferramenta quanto condições humanas, eu acho Joinville uma cidade fantástica em termos de educação. O que ela não é voltada à valorização cultural, né? E isso é uma pena. Nós somos muito ricos culturalmente. Claro que quando a gente vê um ícone como o Bolshoi, como o Instituto COR, a gente pensa que, né, que não é tanto, mas existem muitas iniciativas que não são valorizadas, e basta ver a programação cultural da cidade, né? Eu penso que achei muito legal quando você trouxe as questões relacionadas aos ícones, né? Que os nossos ícones não são, acho que, valorizados como poderiam, né? Achei muito legal você citar o Schneck, mas existem muitos ícones que poderiam ser símbolos da cidade. Eu já escuto essa discussão, eu tenho 40 anos, eu não sou tão velho, mas também não sou tão novo, né? Eu já escuto essa discussão há muito tempo, mas não existe uma coisa que realmente, né, simbolize a cidade. Pouco atrativo turístico, como eu já falei anteriormente, né? E é só ver os números de ônibus que passam na porta de Joinville para visitarem o Centrinho de Blumenau, e quanto dinheiro não fica por lá, que poderia vir para cá se nós tivéssemos, né, mais, né? Não digo que não tenha, acho que já evoluiu muito, mas acho que poderia ter mais. E eu particularmente sinto muita falta de parques, né? Eu sou fã de parques, então eu sou o tipo que às vezes saio de Joinville para passar uma tarde lá nos parques de Curitiba e voltar para cá, entende? Porque eu gosto muito disso, né? E eu penso que, aí eu vou parecer contraditório, mas existe pouco investimento social e cultural na cidade, principalmente tendo como base as leis de incentivos fiscais, né? São milhões que vão pelo ralo abaixo, que ao invés de para o governo, poderiam, o governo bem entre aspas, né, pessoal, muita gente, mas que poderiam ser direcionados, né, a projetos sociais, a exemplo do que faz, né, a Shoes, a Tupia, o Whirlpool, que utilizam a Lei Rouanet, enfim, todas as outras leis que podem ser utilizadas. Esse dinheiro poderia ser utilizado de uma maneira mais inteligente em prol de alguns aspectos que eu citei aqui para valorizar a cultura, questões sociais e assim por diante. Meu Deus, eu falei que vai ser o objetivo, desculpa, pessoal, mas é isso. Ótimo, ótimo. Obrigada, Pascoal. Achei muito legal a tua fala, né? Tipo, tá bem favorável e tá bem crítica ao mesmo tempo. Isso é bacana. E eu queria aqui uma questão
em cima da tua fala para vocês refletirem. Tu falou que se tu quiser, que Joinville é bem localizada, se tu quiser badalação, tu vai para Floripa, para Curitiba, para São Paulo. Mas uma coisa que eu tenho ouvido bastante aqui nas dinâmicas é que Joinville não tem vida noturna. Quer dizer, tem vida noturna, mas poderia ter mais, sabe? Poderia reter esse dinheiro que está indo ser gasto em Floripa, ser gasto em Curitiba, em Balneário e em São Paulo, poderia estar sendo gasto aí com mais empreendimentos. Então, vou deixar essa questão aí no ar para vocês refletirem. Obrigada. Graziela, pode falar para a gente? Pronto, desmutei o meu microfone. Bom dia mais uma vez para todos. Eu acho que as minhas percepções até já foram comentadas pela maioria, mas vamos lá. Eu sou curitibana, frequento Joinville, tenho família aqui, então desde que eu nasci eu venho a Joinville, mas moro aqui há pouco mais de 8 anos. Então, acho que eu posso dar assim, minha contribuição como moradora, né, de Joinville e também até como uma pessoa de fora. Eu acho, sim, Joinville é uma cidade bem acolhedora. Acho que Joinville é uma cidade muito bem vista pelas pessoas de fora. Isso a gente até observa em eventos de turismo que a gente participa, feiras nacionais do setor. A gente fala, nós somos de Joinville, todo mundo, Joinville é uma cidade bonita, Joinville... Todos têm uma percepção muito positiva da cidade, embora às vezes não saibam exatamente por quê. Então, o nome traz uma imagem boa, mas eu acho que ainda falta aquela identidade mais forte mesmo da cidade. Eu acho que Joinville, infelizmente, não é uma cidade assim convidativa para o seu público interno em relação a feiras, em relação a parques, como o Pascoal e outras pessoas comentaram, em relação a atividades assim que realmente envolvam o público interno e que convidem as pessoas para ficar aqui. Ainda nos pontos positivos, também acho que é uma cidade muito bem localizada e uma cidade muito boa para viver. Aqui a gente a gente está pertinho dos lugares, é fácil a gente se deslocar ainda. É uma cidade que oferece várias opções, mas que tem ainda aquele... parece até um pouco clichê falar isso, né? Tem aquele ar de cidade pequena, mas eu acho que as pessoas ainda se conhecem bastante, tem uma integração entre as pessoas. Isso é uma coisa que dá um sentimento acolhedor para quem mora aqui. Em relação ao que poderia ser, eu acho que Joinville poderia ser um pouco mais dinâmica em relação aos serviços que ela oferece. Grazi, pode guardar o poderia ser para a próxima rodada. Ok. Uhum. Tá? Então, eu acho que o não ela não é muito convidativa para o seu público interno. Ótimo, ótimo. Convidativa para o público interno, para as pessoas que já moram aí. Isso, na questão de envolver mais, porque eu acho que é esse público interno que também vai ajudar a trazer as pessoas de fora para cá. Se a gente não fala bem da nossa cidade, não são os outros que vão vir para cá conferir sozinhos, né? Com certeza. Obrigada, Grazi. Obrigada. Jaumei? Olá, bom dia, de novo, né? Vamos lá. Eu acho que Joinville ela tem uma cultura, né? Tem uma cultura empreendedora muito forte, desde a vinda dos imigrantes, né? Tiveram que se sobressair. Joinville é uma terra, né, ao lado do mar e muito mangue. Então, aqui, desde o início, Joinville teve que... Os imigrantes tiveram que trabalhar muito, empreender muito. E hoje nós somos o único estado onde a maior cidade não é a capital, né? Para ver como é muito forte essa veia empreendedora. E hoje ainda a gente experimenta isso, né? Através das startups, através do novo ciclo que veio na hora de software, né? Nessa área, como vieram vários empreendedores. Então a gente vê que a gente tem o Joinville tem esse DNA de cultura empreendedora. Eu também quero grifar a localização estratégica de Joinville, né? Joinville fica no eixo turístico Curitiba-Florianópolis, né? Envolvendo aí Balneário, envolvendo aí Beto Carreiro. Fica no eixo logístico São Paulo,
Porto Alegre, ou São Paulo até Buenos Aires, olhando para o Mercosul, né? Jalmei? Acho que o Jalmei travou aqui para gente. Ah, tá. Espera aí. Deu uma travada. Tá melhor? Agora sim. Onde é que eu parei? Tu parou no eixo estratégico São Paulo e Buenos Aires. Tá. Eixo estratégico de transporte, eu quero dizer, né? Ela é perto da serra, é perto do mar, né? Fica meia hora da serra, meia hora do mar. Então, essa localização estratégica de Joinville é muito importante. Joinville é uma cidade verde, né? Mais de 50% do nosso território é mata, é verde, né? Nós temos os rios que abastecem a nossa cidade, são nascidos em território joinvilense, né? E tem um turismo rural muito forte. A gente que é joinvilense que não aproveita isso, ou que poucos sabem aproveitar. Ele é voluntária, né? Joinville é simpática, né? As pessoas, como alguém disse aqui antes de mim, quando você fala em São Paulo, onde você está fora, que você é de Joinville, as pessoas têm uma belíssima imagem a respeito de Joinville, dizem que a gente é milionário por morar em Joinville, coisa assim. O que não é, ou o que poderia voltar a ser? A Cidade das Flores, né? A gente é a cidade que realiza a Festa das Flores, mas a gente não é mais a Cidade das Flores. A gente precisa voltar a isso, né? E isso tem um pouco a ver com o poder público e tem um pouco a ver com nós mesmos, cada um, com o seu jardim, né? Na hora que você vai vendo que o jardim do outro está bonito, você também quer deixar o seu bonito. Então, eu acho que a gente pode voltar a ser a Cidade das Flores. Eu acho que a gente pode, sim, ter mais iniciativa cultural também. A parte cultural de Joinville é muito forte, mas eu acho que a gente pode potencializar e turbinar mais as iniciativas culturais, que também é muito rica. Também temos vários empreendedores nessa área que, com um pouquinho de ajuda, um pouquinho de estímulo, a gente pode levar muito adiante. Outra coisa, Joinville, Joinville sempre foi bem governada. O que é bem governada, né? A despeito de partidos e de pessoas que governaram Joinville, seja no executivo ou no legislativo, ela sempre foi bem governada. Nós nunca tivemos escândalos na cidade de Joinville nessa parte política, né? E eu quero aqui dizer que, para quem lembrar, na década de 90, você citou Londrina e Joinville brigavam para ser a terceira cidade do Sul, né? E num espaço de 15 anos, Londrina teve 3 prefeitos cassados e tal, afastados. Então, a cidade sofreu com isso. E Joinville nunca sofreu com isso. Em que pese partidos, e foi governada por vários partidos, né? Mas ela sempre teve bons governos decentes, quero dizer, né? Que cumpriram bem o seu papel aí, sem fazer juízo de valor. Eu acho que é isso. E isso era para ser o básico, né? Mas no Brasil a gente sabe que hoje são um diferencial. Exatamente. E fico por aqui. Joia, Jalmei, muito obrigada pela tua participação. Antes de eu passar a palavra para o Caio, eu queria falar alguns valores que o Rafael colocou aqui no chat. Ele está sem microfone, então eu vou ler para vocês aqui todos no grupo. Mário, eu te mandei no chat privado aqui o que ele falou, se tu quiser, para anotar aí nos post-its. Então, para o Rafael, Joinville é estrategicamente localizada, diversidade empresarial, territórios diversos, a Baía da Babitonga, área rural, área urbana, serra e qualidade de vida. Joinville não é atrativa visualmente, tem baixo apelo visual, iluminação, acredito que aqui talvez também a questão de valorização urbana. Baixa união do trade turístico, não favorece ao empreendedorismo local, excesso de burocracia e normas para aberturas de empresa e manutenção das existentes, poucas políticas públicas para o setor de desenvolvimento turístico.
comunidade não visualiza e não reconhece a atividade turística. Então, para o joinvilense, o turismo não é uma questão importante, não é muito bem visualizada. Obrigada, Rafael. Vou passar agora, a gente vai anotar tudo que tu falou no chat, vou passar agora a palavra para o Caio. Alô, todo mundo escutando bem, né? Bom, eu marquei aqui como Joinville é uma cidade territorialmente com extensão rural e de proteção ambiental, em sua maior parte ali, a gente não ocupa todo o solo com o território urbano, então nossa maior expansão aí não é aproveitado, mas essa é uma característica da cidade. Ela tem uma vocação industrial e clima úmido, com recorrentes chuvas. Também ela é geolocalizada próxima a tudo, então ela é próxima à serra, ao mar e ao meio ambiente rural, seja daqui ou de fora. E ela tem como um dos pontos estratégicos da mesma parte logística, que ela é próxima a portos, grandes aeroportos e a rodovias aqui, né? Pro outro lado... acho que tem muito rápido, esqueci, não estava vendo o que estava marcando. Perdão. Por outro lado, ela não é, daí é um pouco mais resumido, eu entendo que ela não é reconhecida pelos seus moradores de forma cultural e no modo que entendo que os moradores aqui eles não valorizem o que de fato é daqui, eles estampam isso às vezes em conversas quando não estão aqui, mas quando eles estão dentro do ciclo social urbano do município ou entre os seus moradores em si, eles acabam não valorizando e isso acaba degradando demais a sociedade para aqueles que às vezes não têm condições de sair daqui para fazer alguma outra coisa e daí acabam ficando aqui e acabam por não fazer nada em razão dessa frustração que lhes é repassada ali. Acredito que Joinville ela poderia ser um pouco mais acolhedora com a melhoria de várias áreas, né? Mas passeios, melhorias de investimento cultural, prover os espaços abertos que possuímos, espaços culturais, então explorar mais esses ambientes. Posso dizer, então, que Joinville não tem um ocupamento do espaço urbano? Entendo que ela não tem esse espaço urbano que é um pouco mais... que, digamos, tem essa proteção cultural, ele não é também utilizado, entende? Então, por exemplo, eu tenho a estação ferroviária lá, mas eu não tenho nenhum evento que leve o público lá se não for alguma coisa meio, digamos, só uma pequena exposição, mas não existe algo que atraia mais o público para conhecer aquilo, começar a explorar aquilo, levar quem um familiar que veio te visitar e levar assim, aqui é a estação ferroviária Joinville. Daí, nesse mesmo sentido, eu entendo que ela deveria ser mais divulgada. Entendo que não há divulgação da cidade pelos meios de comunicação própria e até um pouco de falha atualmente da administração. Eu entendo que ela não poderia ser mais expandida territorialmente. Então, eu entendo que o território Caio, hoje... vou pedir para tu segurar aqui que o poderia ser a gente vai fazer na próxima rodada, tá? Perdão. Então, pode segurar aí. Obrigada, Caio. Obrigada pelas tuas considerações. Bem interessante. Douglas, pode falar para a gente? Posso sim. Vamos lá. Estão me escutando? Estamos. Tá, beleza. Eu acho que bastante coisa já foi falada ali. Eu gosto muito da linha que o Jaumei foi, mas dentro disso ali eu acho que Joinville é uma cidade exigente, né? Onde por mais que a gente tenha e bastante coisa, bastante atrativo, bastante execução, mas a gente sempre é exigente, quer mais, né? O buraco na frente da nossa casa ele tem que estar tampado. Eu acho que ela é uma cidade cosmopolita. A gente tem aqui gente de todas as regiões do mundo hoje, né? Morando, vivendo, investindo na cidade. Eu acho que ela é uma cidade, eu vejo ela como uma cidade bem acolhedora, acho que já foi falado isso até ali em cima, né? O restante empresarial, é uma cidade que tem bastante natureza, já está ali também. E eu vejo e converso com bastante gente que a gente recebe aqui, que todo mundo tem a impressão que ela é uma cidade muito limpa. Tá? Eu acho que isso também é um ponto que pode ser bem valorizado, tanto cuidado pelos moradores quanto pelo poder. O restante já está ali, né? E na parte do não ali,
indo aí na mesma linha que foi falado pelos outros ali, mas eu acho que ela é uma cidade que falta autoestima dos moradores. Porque da mesma forma, tudo fora daqui é bonito e tudo aqui pode ser melhorado, né? E quando a gente recebe pessoas de fora e até pessoas bastante influentes de fora que ficam bem encantados assim com a cidade, o último na semana passada foi o Carlos Ferreirinha, que trabalha com o mercado de luxo e que falou que o que ele viu em Joinville assim é coisa de primeiro mundo. Mas para nós falta essa autoestima dos moradores. O restante também já foi falado. Ótimo, ótimo. É essa autoestima e senso de pertencimento que a gente está buscando aqui, os nossos objetivos para a gente tentar resgatar. Sim. Obrigada. Rafaela, pode falar para a gente? Olá, pessoal. Posso sim. Eu fui aqui no Minha Cidade eu acho que eu falei muitas coisas que tem aqui, mas vou falar tudo que eu anotei. Coloquei que a gente tem um festival de dança, que a gente tem as paisagens naturais. Eu acho que a Baía da Babitonga também é um ponto fortíssimo que óbvio, engloba nas paisagens naturais, mas eu gosto especificamente bastante. Eu acho que a gente falou de uma cidade acolhedora. Eu gostaria de frisar que eu acho que as pessoas são acolhedoras aqui na nossa cidade. Eu também moro aqui há 12 anos e eu sinto muito isso, mas eu sinto muito mais das pessoas do que naturalmente dos espaços. Eu coloquei aqui que a gente tem Chineque, eu coloquei que a gente é plural, que a gente tem uma história muito forte também. Eu coloquei da ótima localização, mas a gente também tem duas coisas, que é uma cidade espraiada, então a gente tem uma cidade que ela é muito espraiada e a gente tem grandes dificuldades com isso, e também a gente tem inundações, que também são processos que a gente precisa levar em consideração e que é isso que o Joinville tem também. E aqui não tem, eu coloquei 2 pontos só que falam um pouco mais da minha área de atuação. Então, a gente não é uma cidade compacta ainda, o espraiamento, né, ele é bem complexo, e a gente não tem espaços públicos de lazer qualificados. Eu acho que a gente até tem, mas eu acredito que esse é um ponto que precisa ser muito olhado, assim. Então, essas são as minhas considerações. Ótimo, Rafaela. E eu imagino que essa questão da cidade ser espraiada, ela deve ser bem complicada, né? Na questão do planejamento e urbanismo. Com certeza. Na hora da desafio, gente fazer né? Exato. Então, esse para mim é um dos pontos principais de desafio do trabalho mesmo. Joia. Obrigada, Rafaela. Nada. Pode falar pra gente? Oi, Ari. Ai, desculpa, eu não vi meu nome. Vamos lá, deixa eu puxar rapidinho aqui. Eu vou só ser rápido, mas o Dionei me citou aí, Dionei. Eu fui riscando aqui o jogo da velha, então você falou bastante coisa que eu tinha falado, e eu, por ser quase o último, vai parecer que eu sou negativo. Esse tempo estava positivo que todo mundo foi falando, tá? E até porque, Rony, hoje é teu último dia, então eu vou ser sincero, vou falar algumas coisas que tu queria ter dito. Vamos lá. Nós somos o berço do conhecimento, isso é infundado, é fato, tá? Nós temos muitas universidades, então a gente tem muita gente que gera conhecimento aqui. Nós somos uma cidade resiliente, apesar dos pesares, a gente conseguiu passar por vários problemas, até questões de burocracia, etc. e tal. A gente se vira e a gente se resolve, então a gente é resiliente. A cidade é completamente trabalhadora, então todo mundo trabalha muito, todo mundo se esforça muito para conseguir viver e se virar. Só que daí nós temos o lado negativo, tá? Que nós somos... a cidade é um foco excessivo em mão de obra e não em ser humano. Tá? E ainda é, tá? A cidade ainda é. Ela é focada demais em mão de obra e não seres humanos. Então, as pessoas são máquinas para prestar trabalho e não para viver. Tá? Ela é dominada politicamente. Realmente, ela é assim, ela é criada por feudos e hoje é tudo trabalhado em cima de dominância. Isso foi se engessando cada vez mais. Então, hoje, as próprias associações que nasceram para ser fortes, elas dominam. Então, qualquer iniciativa que esteja fora de alguma associação, ela não vinga. Tá? E ela é a cidade do não. Não pode, não faz, não deixa. Tá?
Acho que tu tá notando tudo no que ela não é, tá? Era no outro lado lá. O que ela não é. Realmente, ela não é democrática. Isso é uma mentira quando se fala que a cidade, ela aceita, acolhe. Na verdade, as pessoas acolhem, mas as instituições e o poder público não necessariamente acolhem do jeito que deveria acolher. Eu tive dentro do poder público, eu tinha uma visão, eu vim para fora agora e estou tendo outra visão. A gente, quando está dentro do poder público, a gente acha uma coisa, depois a gente descobre que não é verdade. Cai a nossa lente distorcida. Ela é reconhecida, mas ela é reconhecida com distorção, tá? As pessoas, todas que falam de Joinville que é muito bom, que a gente é rico, isso é uma distorção. Então, ela é reconhecida fora de Joinville positivamente, mas com uma distorção, não tem uma realidade, tá? Todo mundo acha aqui que a gente fica tomando banho de sol o dia inteiro como se fosse Camboriú, ou que a gente é rico funcionário público como se fosse o pessoal de Floripa. Então, existe uma distorção com o pessoal que mora fora. Ela não tem compromisso com a cultura. Tá? Então, a cultura, na verdade, ela faz de conta que ela é aceita. Então, a cultura hoje ela é vista na mão de obra como um problema. Tá? Então, aí eu vou colocar uma questão que tu colocasse ali, por que a cidade não tem eventos? Tá? O evento distrai a mão de obra. Estou colocando ali, ela não é uma empresa, ela não é uma cidade que acolhe eventos, porque toda vez que é para ser dado um benefício, é dado benefício para eventos empresariais, eventos que tragam renda e lucro direto, e não eventos sociais, e não eventos culturais, tá? E não eventos que fazem que o ser humano melhore como ser humano, e sim o ser humano melhore como máquina de trabalho. Tá? Então, reforçando, ela não... Acho que era isso aqui. Desculpa eu ser mais direto, mas várias coisas boas que eu tinha colocado aqui eu acabei riscando. Tá? Tá. Não, foram ótimas as tuas considerações, Ari. Acho que trouxe um ponto de vista diferente. Eu queria, a partir das suas considerações, colocar também algumas questões aqui para o grupo para pensar. Falou que Joinville é o berço do conhecimento, porque tem bastante universidades e tal. Nos outros grupos que a gente trabalhou, apareceram várias vezes que Joinville tem muita universidade, tem muita formação em cursos técnicos, em exatas, como nas diversas engenharias, mas falta formação de capital humano. Então, cursos artísticos e de humanidades foi uma coisa que o pessoal sentiu bastante falta. Então, quero deixar isso aí para vocês refletirem também, se isso não seria necessário para a gente construir uma cidade mais humana, uma cidade também que crie uma população que possa ser apreciador de eventos culturais, que é uma característica também que a gente pode explorar mais em Joinville. Obrigada, Ari. Agora, Samela. Oi. Oi, Samela. Eu fiz algumas anotações aqui, mas eu acredito que é um pouco de tudo que já conversaram até o momento, né? Mas tem a questão da tradição. Joinville é uma cidade bem familiar e tem toda uma história, influência germânica. Pessoas de diferentes regiões, estados. Eu, inclusive, sou gaúcha, mas me sinto joinvilense. E a questão da inovação, né? Eu acho que tem que ser uma coisa que a gente pode destacar em Joinville, porque exemplo disso é o próprio Perini, né? Que hoje é o berço da inovação. Eu acho que tem um rapaz da Pollux que está participando. Eu acredito que eles seguem bastante nessa linha de inovação. Nós, inclusive, estamos com uma unidade a ser lançada lá dentro do Perini, que é Smart, né? Sadala Smart, que é bem focada nessa parte de tecnologia. Então, acho que a gente não pode deixar de comentar a respeito da inovação em Joinville. E tecnologia, né? E o que não é, eu acho que falta um segundo plano a ser apresentado quando se fala em Joinville. Hoje, Joinville, digamos que só é conhecida pelo Festival de Dança. E a gente tem muito mais para apresentar, né? E que acaba ficando escondida. Então, acho que a gente pode, talvez, criar outros focos, outras visões da cidade, né? E acho que teve uma pessoa que comentou sobre Joinville, quando a gente fala que Joinville está no sul do estado, as pessoas confundem muito com Rio Grande do Sul, né? Falou em Joinville, acho que está em Rio Grande do Sul. Não, é em Santa Catarina. Acho que falta trabalhar também um pouquinho essa questão de deixar Santa Catarina também mais conhecida. Acho que é isso. Ótimo. E é verdade, assim, né? E não é só Joinville, não. Santa Catarina, às vezes, é esquecido pelo estado inteiro mesmo, assim, né? Às vezes tu vai para fora, fala que é de Floripa, o pessoal coloca que é do sul, mas não associa com o estado. Obrigada, Samela.
Mari, eu vou pedir para tu colocar ali não é, colocar também não é só festival de dança. Marcos, pode falar para a gente, Marcos? Oi, oi. Olha, Oi. as contribuições estão excelentes aí, né? E como a gente está já mais no grupo mais à frente, muita coisa já foi dita do que eu anotei. Mas a primeira coisa que eu coloquei aqui foi uma cidade solidária, né? Então, como já foi comentado, existem instituições aí de centenárias, né? Temos também o Colégio Bom Jesus, foi mencionado o Corpo de Bombeiros, enfim, é uma tradição que já se vem reafirmando ao longo do tempo. A segunda questão que eu falo é uma cidade plural nos segmentos. O que é isso? Nós temos as indústrias, o comércio, serviços bem desenvolvidos, né, de prestadores de serviços, também agora a inovação. Então, acho que é uma coisa que está ficando bem forte na cidade. Ela é rica em natureza, né? Nós temos paisagens, temos um cuidado verde aqui na cidade, que também eu acho que ele é bem presente. E já também mencionado, bem localizado entre os principais polos aí, né? Somos servidos aí por rodovias, também aerovias, enfim, eu acho que estrategicamente estamos bem situadas. Como não, eu colocaria assim a falta de valorização cultural. Tem muita tradição aqui de vários segmentos, seja música, arte, e essa área não está valorizada na cidade. Também a questão de parques para o nosso público, né? Acho que temos possibilidade de fazer isso e como é uma cidade industrial, basicamente, mas também outros segmentos, a valorização da família, aproveitar espaços externos é fundamental. E o que não está sendo importante nesse momento é a zeladoria, ou seja, nós temos várias praças e vários prédios que poderiam ser com pouca coisa melhorada em termos de conservação, pinturas e tal. Então, essa é a parte minha participação aqui nesse contexto. Ótimo, ótimo, Marcos, perfeito. No finalzinho, as contribuições elas vão ficando menores, porque muita coisa já foi dita, mas são sempre muito bem-vindas. Obrigada. Agora, Ângela. Olá, algumas coisas que eu coloquei as pessoas já falaram também, mas eu vou falar rapidamente, né, dado o tempo. A cidade ela é industrial, ela é diversa, né, tem a questão da diversidade também na cidade, ela é uma cidade cultural, ela é uma cidade histórica, ela é uma cidade artística e ela é uma cidade litorânea, embora não se reconheça como praia, mas ela é litorânea sim, né? O que a cidade não é? Ela tem universidades, mas ela não é uma cidade propriamente universitária, né? Por mais que ela tenha algumas universidades. Compactuo com o que a Maria Lúcia falou, ela não é uma cidade somente alemã, a gente tem outros povos e outras migrações aqui também. Ela não é uma cidade sustentável, ela não tem uma identidade, ela não é só a cidade da dança, ela não é só a cidade das flores, ela não é uma cidade moderna, e eu acho que Joinville também não é uma cidade tão acolhedora. Eu estou percebendo que essa questão da acolhedora tem várias opiniões aí, né? Tem gente que acha que a acolhedora se sente bem acolhido e tem gente que tem algumas ressalvas. Eu acho interessante a gente ter os dois lados e com certeza uma coisa que vai ser muito difícil da gente ter é 100% de adesão em tudo que a gente está falando, mas é bem interessante ter essas duas visões. Ângela, quer acrescentar mais alguma coisa? Eu te interrompi? Não, tá tudo certo, era só isso mesmo. Obrigada. Ótimo, ótimas considerações. Eu acho que já foi todo mundo. Aqui no meu grid está aparecendo iPhone de user. Tem alguém que está com esse ID? Talvez seja eu, que eu não consegui acessar a noite. Palova. Palova. Então pode falar para a gente, Palova. Acho que eu sou a última, né? Então talvez eu me torne repetitivo, mas assim, eu acho que Joinville é multicultural, multinatureza,
né? É uma cidade extremamente séria, ao mesmo tempo, e daí talvez seja o contraponto do que foi colocado aqui, né? Eu acredito que os moradores, eles são muito exigentes consigo mesmos, porque eles têm um orgulho de pertencer, e talvez com a cultura alemã, eu não acho ela uma cidade acolhedora, eu acho que algumas pessoas são, principalmente em função da parte da multidiversidade, da diversidade de pessoas que vieram empreender em Joinville. Essas pessoas são acolhedoras, né, no sentido de levar para suas casas, não para levar para a cidade. Eu acho que os moradores têm um respeito muito grande pela cidade, têm orgulho de pertencer, mas não tem essa valor, não gostam de serem mostrados, tá? São mais fechados para isso. Eu acho que a autoestima desses moradores, do cidadão joinvilense como um todo, é baixa. Ele tem orgulho de estar aqui, mas ele não consegue ver o diferencial, talvez por não conhecer lá fora, né? Então ele acaba se incomodando com isso. E eu acredito que um grande capital humano, né, uma excelente localização, tanto para a parte de logística e, como já foi falado, essa diversidade de serra e mar, né, diferentes ecossistemas que a gente aproveita pouco. E o que não eu acredito que tem como já foi colocado por alguns aqui, as articulações entre as áreas é muito pequena, né? Eu acho que até há muita articulação, mas na hora cada um pensa em si, não num todo, tá? Então isso acaba prejudicando. Tem poucas representações, não só políticas, nível nacional e internacional, mas de todas as áreas. Eu acho que a gente é pouco articulado nesses eixos. É uma cidade que, apesar de parecer organizada, eu acho que não, porque ela não valorizou os seus, eu vou colocar apelidos, né? Mas ela era Manchester catarinense, ela é cidade das flores, cidade das bicicletas, e ela mesma conseguiu se destruir, né? Todos os seus apelidos acabaram sumindo, né? Por não valorizar essas questões, tá? Daí pode ser uma não valorização política em função da diversidade histórica que a gente já teve. E também não tem a valorização da população em relação à cultura, tá? E o entretenimento, eu acho que o entretenimento em função dessa questão de, como já foi comentado aqui, que a população só trabalha, né? O entretenimento dela é na sexta-feira ter uma cerveja com os amigos dentro de casa, porque Joinville não propicia, os que saem normalmente não são daqui, né? E daí nós não temos, vou dizer assim, lá fora, São Paulo, o Brasil como um todo, valorizava muito, por exemplo, a nossa rua gastronômica, porque em função da rede hoteleira estar ali perto e tudo mais, hoje em dia nem isso mais tem. Então eu fico pensando, ainda bem que temos pandemia, porque para onde que esses turistas que não são turistas, infelizmente, que vêm aqui pensando em diversão, mas sim em empreendimento, né? No turismo industrial, como acho que é um ponto positivo aqui também da cidade. Bom, seria isso. Ótimo, ótimo, Palova. Ficou por último, mas trouxe vários insights aqui para a gente pensar. Na verdade, a dinâmica toda tá muito rica, estou muito contente com a participação de todos vocês. A gente está aqui com o tempo, já estourou vários minutos, mas o outro grupo também está atrasado, então estamos caminhando juntos. Vamos então para a segunda parte, que é o poderia ser e o não poderia ser, aí pensando na visão de futuro, né? Que desejos vocês têm para Joinville, como que vocês enxergam Joinville, como que vocês gostariam que Joinville fosse. Vou dar 3 minutinhos para pensar e aí a gente começa as rodadas de apresentação de novo. Valendo!
Bom, gente, acabou o nosso tempo aqui. Vou fazer uma inversão aqui na ordem de apresentação, então vou começar por quem ficou por último, para a gente ser justo com todo mundo. Vou começar, então, com a Palova. E se alguém não teve tempo, né, e quiser continuar pensando enquanto vai falando, pode usar esse tempo de apresentação para pensar mais um pouco. E se alguém quiser acrescentar alguma coisa, pode usar o nosso chat também. Vou só lembrar disso novamente. Palova, pode agora começar? Não terminei, eu só fiquei ainda não poderia ser. Pode falar para a gente, poderia ser, e daí depois acrescenta via chat o não poderia ser para a gente, pode ser? Pode ser. Bom, não poderia ser, eu acho que nós deveríamos valorizar o que nós já fomos no passado e retomar, né? Como Cidade das Flores, bicicletas, manchetes, porque já está na nossa cultura, né? Então, acho que ela deveria ser multicultural, valorizar o que nós temos e fomentar isso para fora, né? Então, eu acho que ela poderia e pode ser, né? Valorizar ainda mais o turismo industrial, que eu acho que é um reconhecimento nosso também, e também valorizar essa questão de natureza. Eu vou colocar, tem vários amigos que moram na Europa e quando eles vêm, eles vão para o mato. E a gente só sabe, eles sabem mais, quando eu digo mato, do turismo rural nosso do que nós mesmos. Então, acho que tem pouca valorização e incentivo até nosso em relação a isso. Então, acho que a gente poderia ser mais rural, nós poderíamos, que eu digo assim, mais natureza, né? Nós poderíamos aproveitar esse ecossistema que nós temos para a valorização do turismo como um todo, né? E claro que valorização do que nós já temos aqui. Então, nós poderíamos ser mais cultura. A gente tem festival de dança, mas o festival de dança não pode ser só um mês, né? A cidade não pode ver a dança só 15 dias. Nós deveríamos ser dança, poderíamos ser mais dança, né? Poderíamos ser mais cultura em termos de, por exemplo, Juarez Machado, como um todo, e daí transcender para todas as outras áreas, né? Então, a gente poderia ser mais Joinville no dia a dia dela, mas para mostrar isso para fora. E eu não poderia ser, eu não cheguei ainda. Que pena. Eu dei uma aceleradinha, eu dei 1 minuto a menos, mas assim, não é porque não deu tempo de fazer que não precisa deixar de mostrar. Pode escrever aqui para a gente que eu coloco para o grupo, tá? Mari, você pode acrescentar para a gente valorizar os títulos, Cidade das Flores, Cidade das Bicicletas, etc. E maior valorização do Juarez Machado também. Joia. Obrigada, Palova. Na realidade, quando eu falo Juarez Machado, não é só ele, tá? Nós temos outros nomes também na cidade, mas é como um todo, tá? Sim, eu entendi. Às vezes é só tipo tópico para eu conseguir lembrar o que cada um de vocês falou, porque como é muita informação, eu preciso colocar alguns pontos chaves assim para eu conseguir lembrar depois. Já. Obrigada. Ângela, pode falar para a gente? Sim, posso. Eu acho que ali eu poderia ajudar, como ela falou do Juarez, mas ela queria dizer valorização dos artistas locais, talvez seja isso, né, como um todo. O que Joinville poderia ser? Ela poderia ser turística, ela poderia ser dinâmica, ela poderia ser sustentável, ela poderia ter mobilidade urbana, ela poderia ter ciclofaixas, né, já que Joinville pensa muito nessa questão das bicicletas e tal, né? Então, já que é uma cidade da bicicleta, eu acho que precisa valorizar, então, o mínimo que é a ciclofaixa. Ela poderia ser uma cidade receptiva, ela poderia ter a via gastronômica novamente, que foi fechada recentemente, poderia ter mais parques e poderia ter cuidado com o patrimônio. O que Joinville não poderia ser? Ela não poderia ser só trabalhadora, né? Ela não poderia ter só esse título de ser só trabalhadora. Ela não pode ser uma cidade provinciana, porque Joinville ainda tem a ideia de ser uma cidade pequena, mesmo sendo uma cidade grande. Joinville ainda é uma cidade que se importa com os nomes, né, das famílias que tu vem, de quem tu és, de onde tu é. E Joinville não poderia continuar sendo uma cidade preconceituosa, né, que em dados momentos ela se mostra uma cidade muito preconceituosa. Preconceituosa com quem vem de fora? Ou... podemos falar de gente de fora. No caso, seria uma cidade um pouco xenofóbica, homofóbica.
enfim, por aí vai, né? Então, entende-se como cidade preconceituosa em dados momentos, assim, né? Em dadas circunstâncias. Joia, ótimo, Ângela. Mari, tu pode acrescentar ali no poderia ser cuidado com patrimônio histórico e mobilidade urbana? Obrigada. Vamos agora para a Samela. Oi. Eu acho que a cidade pode ser motivo de orgulho para os joinvilenses. Acho que a gente pode trabalhar em alguma coisa no sentido de despertar esse orgulho para quem faz parte, quem pertence à cidade, né? Com ações de engajamento, talvez pensar em alguma coisa assim. E não poderia, eu vou ficar devendo por enquanto. Tá bom, qualquer coisa é só acionar aqui no chat, tá bom, Samela? Tá bom. Obrigada pela participação. Marcos, pode dar tua contribuição para a gente? Olha, não evolui muito, mas pelo menos é uma questão que a gente também poderia ser mais voltado para a Baía da Babitonga. Acho que é uma riqueza espetacular e sim, teria nessa oportunidade. Não poderia ser, ainda não tenho um juízo de valor. Ótimo, a gente não está restringindo aqui, a gente só está colocando possibilidades, não está colocando muros, só construindo pontos. Muito bom. Obrigada pela tua participação, Marcos. Qualquer coisa, reforço, é só entrar em contato aqui pelo chat. Legal, obrigado. Vamos agora... Ari, pode dar tua contribuição? Vamos lá. O que ela poderia ser? Então, respondendo a questão da gente ser preconceituoso, né? Se a cidade poderia ser mais humana de verdade, tá? Então, até puxando a orelha ali, agora que eu posso, do Dionei ali, que herdou ali o grande desafio do Join Valley, ideias foi levado somente os braços de trabalho, não os lados humanos. Então, a cidade poderia ser mais humana, pensamento voltado nos projetos mais humanos. Isso daí a gente seria daí mais criativo, tá? A gente poderia ser uma cidade menos engessada, tá? Questão de burocracia e questão de pensamento engessado mesmo, tá? Padronizações. A gente poderia ser mais plural de verdade, tá? E daí uma cidade mais latina e menos germânica. Criatividade da forma engessada que a gente toca as coisas, que os padrões acabam com a criatividade, né? Então, o que a gente não poderia deixar de ser? Até colocando aí, que poderia deixar de ser não é uma barreira, tá? Eu acho que é um pensamento do que a cidade refuta, né? A gente não poderia perder as áreas verdes. Eu acho que a gente falou várias vezes aí em turismo rural, sem área verde não teremos turismo rural. A gente não poderia perder as áreas verdes. A gente não pode se transformar num sítio de cimento, e daí colocando ali na parte da arquitetura, no foco da arquitetura baseado em custo, não em arquitetura pensando em uso. Aí para nossa amiga Rafaela aí ficar feliz também, né, Rafaela? Tem visto hoje alguns prédios que têm saído de Joinville aí, que é basicamente custo e arquitetura sendo totalmente destruída. Isso daí influencia na cidade. E a cidade não pode abandonar suas vocações. Diferente vocação do passado, tá? Então, às vezes, quando a gente fala que a gente é Manchester, eu discordo, porque a gente não quer ser a Manchester o resto da vida. A gente quer ser uma cidade muito melhor. Tá? E a Manchester, nos anos 50, era uma grande coisa, ser uma cidade de mão de obra que trabalhava e entregava. A gente quer uma cidade que as pessoas vivam. Então, a gente não pode mais ser aquela Manchester que a gente sonhava nos anos 50 lá. A gente tem que ser uma cidade de pessoas. Então, é isso. Ótimo, ótimo. Gostei muito das tuas considerações. Eu acho que isso é uma tendência global que a gente tem de entender que a cidade ela é construída para as pessoas e não para as coisas, não para a indústria, não para produção, não para os carros, não para a exploração, né, imobiliária. Obrigada, Ari. Vamos agora, vou passar a palavra para o Dionei. Dionei está sem som. Tá. Estão ouvindo agora? Desculpem. Sim. O que ela poderia ser? Bom, a gente falou algumas vezes aí, algumas pessoas falaram sobre a diversidade econômica, né? Então, eu penso que nesse aspecto da diversidade econômica, ela poderia vender melhor essa diversidade econômica.
porque Joinville, naturalmente, pelo tamanho, é uma cidade polo, né, desde órgãos regionais de governo, Polícia Federal, mas, independente disso, ela é um polo de saúde, polo de tecnologia, polo de ferramentaria, enfim, ela é uma cidade polo em vários aspectos, né? Então, acho que isso poderia ser, de alguma forma, valorizado e explorado. Eu acho que já falaram aqui também sobre ter mais parques, né? Isso aí tem muito sentido com o que está sendo colocado de ser uma cidade mais humana e catalisadora de grandes eventos. Eu acho que eventos de grande porte, isso aí, de maneira geral, se expande para outras áreas, desde turismo, cultura, negócios, serviços, né? Catalisadora de eventos de grande porte, ela poderia ser. Eu acabei colocando aqui também que ela poderia ter mais incentivos para projetos de capacitação e novos negócios. E, claro, tem a ver com o que nós já falamos anteriormente, uma maior representatividade, ela poderia ter mais representação política, o que significa força política, o que certamente apoiaria que Joinville, de maneira geral, tivesse mais influência em políticas estaduais ou nacionais. É coisa que hoje a gente carece um pouco e vai no embalo de outras cidades que têm mais força, mais representatividade, né? Então, isso é o que poderia ter ou ser. Sobre o que não poderia, bom, eu acho que é meio óbvio, né? Mas Joinville não poderia ser uma cidade de passagem, né? Uma cidade dormitório, como se falava um tempo atrás. Não poderia ser burocrática. E outra coisa, outro aspecto também que eu não sei se isso se reflete nos demais, mas eu em algumas viagens, eu sempre, quando eu falo de Joinville, as pessoas remetem algumas coisas, né? Remete ao Fritz, né? Mas aí mais pela simbologia, muitas vezes pela chuva, pelo calor e pelo cachoeira. Então, a gente tem outras coisas que gostaria de ser lembrado, não por isso, né? Eu até tive um caso recente de um funcionário da nossa empresa mesmo, que preferiu morar em Florianópolis e não aqui, porque aqui chovia demais e ele tem moto, né? E como ele faz trabalho externo. Então, tem algumas lembranças que ficam vinculadas à cidade que talvez esteja na hora de a gente trabalhar um pouquinho, até porque o cachoeiro, eu acho que nos últimos tempos já não tem mais aquele odor que tinha há 10, 15 anos atrás. E, claro, o calor é uma circunstância natural, mas chuva, cachoeira, e acho que não são bons motivos para a gente ser lembrado, né? Uhum. Sim. Ótimo. Ótimo. Obrigada pelas tuas considerações. Rafaela, pode falar para a gente? Posso sim. Eu acho que o que eu tenho para compartilhar aqui, ela vem muito dessa visão mais de cidade, né? Então, eu coloquei que eu acho que a nossa cidade ela poderia ser para pessoas, e aí quando eu digo pessoas, eu digo todas as pessoas, né? E aí já coloco que eu acho que ela poderia ser uma cidade democrática, coletiva. Ó, minha gata passando aqui na frente da minha câmera. Peraí. Imprevistos do home office, né? Coletiva, compacta. Eu acho que a gente tem que focar um pouco. Ela poderia ser compacta, ela poderia ser uma cidade cultural, ela poderia ser uma cidade turística, uma cidade com espaços públicos de lazer. A gente tem, como a gente falou, temos muitos espaços para isso. E eu acho que o principal que une tudo que eu coloquei aqui é uma cidade com qualidade de vida para as pessoas. Eu acho que esse tem que ser um grande objetivo, assim, eu acho que poderia ser, né? E o que não poderia ser, eu coloquei aqui 3 pontos que para mim fazem bastante sentido, que ela não pode ser insegura. Eu acho que a segurança, ela tem um papel importante. Eu acho que ela, na nossa cidade, ela não se encaixa nesse padrão, mas eu acho que uma cidade ideal, ela não poderia ser insegura, não poderia ser desigual, e também acho que burocrática não se encaixa nesse cenário. Então, coloquei esses os pontos para contribuir. Obrigada. Ótimo, obrigada, Rafaela, eu que agradeço. Vou passar a palavra agora para o Douglas. O Rafael, que está sem microfone, se quiser me mandar aqui no chat também, depois eu falo aqui para o grupo. Pode ir, Douglas. Tá, vamos lá, então. Eu acho que ela poderia ser mais divulgada. Eu acho que ela poderia ser mais fácil e prática, né? O restante também já foi falado ali, então para a gente conseguir adiantar, não vou repetir. Mais fácil e no e não prática poderia, no eu sentido, acho... desculpa te interromper, mais fácil e prática no sentido burocrático? No sentido burocrático, sim. Uhum. Uhum.
Na mesma linha de pensamento do Ari ali. Joia. E no não poderia ser, eu acho que ela não poderia ficar estagnada, então com essas lembranças de passado, como já foi colocado ali em cima também, né? E ela não poderia ter tudo, porque a gente sempre quer ter o que os outros têm aqui. Eu sinto muito isso, sabe? Se Blumenau tem uma festa da cerveja, nós temos que fazer uma aqui também, porque nós somos maiores que Blumenau. Se Blumenau tem uma vila germânica, nós também temos que ter. Se Balneário Camboriú tem praia, nós também temos que achar um jeito de ter uma praia. Então, não, acho que a gente tem que criar uma identidade nossa e não precisamos ter tudo, desde que o que tenhamos seja bem feito. Entendi, perfeito. Tem que ser focada, né? Tem que ser focado. Uhum. Ótimo. Joia. Obrigada. Jalmei, pode dar tuas considerações? Vamos lá. Olha só, eu também tenho bastante coisa que já foi falado, mais florida, mais cultural, mais parques e mais fácil, como foi falado aqui. Mas também tem algumas outras coisas. Por exemplo, a gente poderia valorizar mais o centro, né? E quando eu falo valorizar mais o centro, tem a ver com o poder público e tem a ver com a iniciativa privada e com os próprios moradores, né? Se a gente olhar para o centro de São Paulo, centro de Curitiba, os centros foram abandonados, né? E ficaram antigos e nem um pouco convidativos. E a gente tem um centro bacana, bonito e que ainda pode ser, valorizado e tendo um novo desenho do centro que depende, como eu disse, de poder público e da iniciativa privada como um todo. Também a gente pode valorizar a região, né? Joinville é muito forte pelo entorno também. Vamos lá, São Francisco, Campo Alegre, Jaraguá, enfim, Pomerode. A gente está muito perto de muita coisa boa, né, da nossa região aqui, e eu acho que essa é uma oportunidade que a gente poderia ser e ter. Também a gente pode ser mais visitado por nós mesmos, né? Os residentes, os moradores de Joinville podem aproveitar melhor a cidade. Muitas vezes a gente critica e não conhece, né? Então eu acho que essa é uma oportunidade. E aí, de novo, várias iniciativas, né? de entidades e de poder público e cada um, né? Poder procurar isso. Também foi falado aqui um pouco a melhoria da autoestima dos residentes. Muitas vezes nós somos muito críticos conosco mesmo, e criarmos também oportunidades de turismo, seja o turismo local, né? Nós aproveitarmos, que é um pouco do que eu falei acima. Também pode ser melhor vendida. Eu não gosto muito desse termo vendida, eu gosto do termo melhor promovida, melhor propagandeada, melhor, enfim. Eu acho que a gente, como morador, como residente, a gente tem essa oportunidade. Joinville tem vários atributos e muitas vezes a gente acaba destacando aquilo que não nos agrada. E também um pouco ali do que não poderia ser, eu tenho um pouco de dificuldade, porque eu acho que a pluralidade é importante. Então, na hora que você fala que não pode ser, você pode estar cerceando, né, alguma ótima oportunidade de pluralidade, enfim. Mas eu diria um pouco do que o Ari falou. Ele falou em não abandonar as vocações. Eu diria não abandonar a história. Nós temos uma história de empreendedorismo muito rica, muito rica. E a gente está esquecendo desses atores recentes, do passado recente. Joinville é uma cidade nova, né? Então, não tem 200 anos. Então, se a gente olhar, nós temos 8 gerações na cidade, né? Então, é uma cidade recente, a gente tem que resgatar e não podemos abandonar, até porque hoje, talvez os ícones da geração, né, de 14, 15, 18 anos, é o jogador, é o cantor sertanejo, o cantor de rock, ou pagodeiro, sei lá, e eu acho que a gente tem muita história boa nos nossos empreendedores aqui de Joinville. É isso. Ótimo, Jalmei, perfeito. Estou gostando muito, acho que cada um está trazendo uma contribuiçãozinha diferente de acordo com a sua vivência e com a sua visão. Obrigada. Caio, pode dar tua contribuição, tua colaboração aqui para a gente? Tá. Fui apagando aqui o que todo mundo estava falando antes para também ser um pouco mais dinâmico ali.
Então, não poderia ser, eu coloquei que ela deveria ser mais acolhedora. Revitalização dos espaços públicos. E menos coronelista, é o que sobrou. Menos coronelista. Daí o resto tudo foi bem na linha do Douglas e do João Meia ali na parte de poderia ser. Enquanto que não poderia ser, ficou resumido daí só em uma questão, porque o resto já foi, na minha opinião, dita do que eu tinha pensado. Daí eu entendo que ela não poderia ser mais expandida territorialmente no território urbano dela. Deveria crescer mais, propagar mais, estender mais. E o resto tudo foi na linha do Ari, da Rafa e do Dionei. Uhum. Menos expandida no território urbano? Eu acho que a gente deveria aglomerar mais as pessoas justamente para ter mais esse convívio e viver a cidade, não todo mundo viver perto do meu trabalho, entendeu? Joia, entendi sim. E ali, Mari, no menos é coronelista, tá? De coronel. Ótimo. Obrigada pelas contribuições, Caio. Vamos agora para o Pascoal? Me ouvindo, pessoal? Estamos. Vamos lá, então. Bom, a cidade eu acho que deveria ser, né, mais emblemática, né, ou valorizar aquilo que se tem, como já foi dito, né, os símbolos que nós possuímos, ser mais promovidas, né, promotora, deixa eu tirar isso aqui que eu acho que vocês vão estar melhor, promotora da sua cultura. Acho que falta valorizar, falta investir, falta participar, como já foi dito. Não adianta o pessoal da JOT ficar fazendo sessão de teatro todo final de semana e o cara só querer ir no Juarez Machado, no teatro do Instituto Cor, ou lá no teatro do Félix, lá na FCJ. Então, a gente tem que participar, tem que vivenciar, seja a feirinha de domingo, seja lá o que for, porque senão, né, não se sustenta. E, ao mesmo tempo, também criar outros ícones, né? Eu acho super legal quando eu vejo, né, eu já usei como exemplo o Bolshoi, o Cor, o pessoal da JOT, Juarez Machado. Tem vários ícones legais, mas eu acho que essa valorização também tem que criar novos ícones, né, novas referências. E olha que tem muita coisa que é reconhecida nacionalmente aqui. Turística, como já foi dito, sustentável, e aí eu vou sublinhar a questão da bike, né? Eu não tenho carro, eu só ando de bike. Ciclovia faz falta, valorizar esse meio. Eu acho que é uma ação super sustentável, saudável, em termos de mobilidade urbana também. E está aí, né, a pandemia dizendo isso, né? O setor de bikes no Brasil acelerou significativamente. E uma coisa que... Aí tem várias outras coisas que já foi dito, eu só quis sublinhar. E tem uma outra coisa que eu sempre pensei, que eu gostaria que Joinville fosse uma cidade mais feliz, né? E eu já tive várias pessoas me perguntando mais fácil, por que África e não Joinville? Por que Sertão e no meu? Eu acho que eu respondi isso já 1 trilhão de vezes, né? E eu já pensei, cara, acho que uma das formas que eu poderia contribuir com a cidade é, quem sabe, até fazer uma pesquisa para nivelar, para ter uma ideia do nível de felicidade do povo joinvilense. Eu já tive essa ideia e não coloquei em prática, né? Quem sabe um dia eu busque vocês como parceiros para a gente ter essa referência, e talvez até alguém já tenha feito, mas aí a gente melhora. No que não poderia ser engessada, como já foi dito, corrupta. Eu acho que o Douglas trouxe um negócio muito bacana, né, que é a cidade ser limpa, né, então ela não pode ser suja. Uma vez eu me envolvi com uma pessoa de fora e ela falou assim: Mia, mas que incrível, né? A cidade de vocês não tem papel no chão. Eu digo, claro, as pessoas não jogam, não tem papel no chão, é simples assim. Então, acho que essa é uma característica muito bacana na nossa cidade. Em contraponto, né, algumas dificuldades com ruas, essa coisa de obra que sempre complica, mas em compensação não tem papel no chão. Eu acho isso assim uma dádiva, acho isso maravilhoso mesmo. Não ser tão dura, como eu já disse, né? E aí vem o contexto da humanização, solidária, coletiva, não pode ser mais burocrática, pelo amor de Deus, não pode ser violenta e não pode ser desigual ou mais desigual. O que mais me chama a atenção quando eu chego em Porto Alegre são aqueles moradores de rua, entende? Aquilo parece que tem uma outra cidade ali, porque é um número expressivo. E eu vejo essa andantes, né? É só um exemplo, tá, pessoal? Não estou focando neles, tá? Eu vejo essas pessoas aqui presentes na cidade, mas ainda eu acho um pouco
entende? Então, acho que essa questão da diferença social tem que ser sempre percebida, porque vai acompanhar, né, o crescimento da cidade, né? As coisas boas crescem, as outras coisas que não são tão boas vão crescendo junto. Desculpa se eu me excedi ou se eu repeti aí o que falaram. Muito obrigado. Não, foi ótimo. Achei teus interessantes, estou percebendo até um padrão, assim, né, de algumas pessoas que a gente está vendo, essa questão dos títulos, né? Joinville tem muitos títulos e, na verdade, Cidade das Flores, Cidade das Bicicletas e tal, e, na verdade, não cultivou isso, né? Porque ela ganhou esse título lá em 1990, 1980, e aí era naquela época, e hoje que a gente tem realmente a necessidade de ser uma cidade das bicicletas, para ser uma cidade com mais mobilidade urbana, mais moderna, mais sustentável, a gente não preserva isso construindo ciclovias. Então, a gente ainda tem uma mentalidade que está presa, né, numa ideia de décadas atrás e que não ainda se abriu para a modernidade em termos de tendência, de comportamento, de urbanização futura. E certamente é uma coisa que vocês já sabem, já perceberam e estão querendo buscar mais evidências, né? Nós estamos falando aqui de identidade, né? A nossa identidade de uma cidade que é tão pluralizada, do passado até os dias de hoje. Mas encerrei. Obrigado, pessoal. Exatamente. Obrigada, Pascoal. Eu que agradeço. Vamos agora para a Graziella. Bem, o que eu acho que deveria ser exatamente o que o Douglas falou, divulgada, né? Nós não mostramos para fora o que nós oferecemos, o que nós temos. Acho que então teríamos que ser mais divulgada. Ao mesmo tempo, deveríamos ser mais reconhecida e valorizada pelo público interno. Mais interativa, no sentido assim de oferecer mais opções de lazer, de entretenimento para as pessoas que moram aqui. E também melhor cuidada urbanisticamente, principalmente em relação ao centro da cidade, como o Jaume falou, né? Em Curitiba, por exemplo, eu acho que andar no centro da cidade é uma experiência super positiva, né? A gente caminha pelo calçadão, a gente tem loja, a gente tem apresentações, a gente tem várias coisas legais para ver, para fazer, e aqui a gente tem o centro da cidade abandonado, né? Do ponto de vista do comércio, enfim. E eu acho que ela não poderia ser tão mal aproveitada como é. Ter mais opções atrativas para realmente envolver e atrair pessoas de fora, turisticamente. Ótimo. Perfeito, Graziella. Obrigada pelas considerações. Estou conversando aqui com... Estou pedindo mais 5 minutos para a gente conseguir finalizar. Então, vou pedir para todo mundo aqui falar bem pontualmente. Maria Lúcia, pode contribuir aqui com a gente? Sim, então, muitas coisas que eu pensei já foram ditas aí, mas só reforçando, Joinville poderia ser uma cidade mais inclusiva em todos os sentidos, não só no sentido da questão da mobilidade, quando fala em inclusão, fala muito em mobilidade, mas não só na questão da mobilidade, mas na questão socioeconômica e ambiental, Joinville poderia ser mais inclusiva. Poderia ser uma cidade mais democrática também em todos os sentidos, né? Poderia ser uma cidade mais desburocratizada. Que o Pascoal falou na última fala dele, tudo aqui é muito difícil, né? Joinville poderia ser mais respeitosa com os seus habitantes que não são de Joinville. E também poderia ser mais persistente nas coisas boas. Muitas coisas aqui começam e depois não tem continuidade, param. E não fazer de conta, né? Não poderia ser, Joinville não poderia fazer as coisas, não faz de conta. Quando se fala aí na questão da ciclovia, nesses últimos anos aí, foi feito em Joinville algumas calçadas para dividir o pedestre com a ciclovia, mas calçadas tão estreitas que, na verdade, é um faz de conta. Tá lá o nome para bicicleta, mas, na verdade, não dá para circular o pedestre e o ciclista. Então, são coisas de fachada. Joinville não poderia ser dessa forma. Quando age assim, está sendo desrespeitoso com seus habitantes. Ótimo, não poderia ser uma cidade de fachada, né? Perfeito. Obrigada, Maria Lúcia. Vamos agora para o Arthur.
Teu microfone, Arthur, tem que ativar o microfone. Vamos lá. Bom, sobrou pouca coisa para a gente. Eu tenho uma situação, eu participei desde o início do projeto Bolshoi. E eles criaram uma situação ali que eu acho bem para qualquer área, lógico, adaptado às suas necessidades. E a formação de plateia, que nós não tínhamos o hábito de ver uma peça um clássico de balé, né? Então tudo isso foi criado e foi capacitando o pessoal não só para o balé, como para as outras atividades dentro do Bolshoi. E acho que a gente poderia usar isso em outras áreas para melhorar nós como população, para melhorar o receptivo para turista, enfim, infinidade de atividades. E não poderia ser, já falaram tudo que eu pensava aí também. Seria aí. Ótimo, ótimo. Obrigada, Arthur. Vamos agora para o Dionei. Não esquece o microfone, Dionei. Eu já fui. Eu já falei. Já falou? Já. Logo depois do Ari. Ah, tá. Meu amigo. Bom, ficou faltando alguém? Andréia, se tu me permitir, eu posso fazer um complemento? Pode, claro. Nessa questão do poderia ser, eu queria colocar cidade da inovação. Nós temos a questão dos títulos, né? E os títulos, de certa forma, nos ancoram. Hoje a gente está falando aqui porque alguém em algum momento deu de cidade das bicicletas, cidade das flores. A gente tem uma responsabilidade com esse título, né? Joinville, de alguns anos para cá, 8 ou 10, tem sido muito forte nessa veia de inovação. O Dionei está aí, vários que estão aqui, sabem do que eu estou falando, e muito forte. Tem surgido vários atores nesse setor, e eu gostaria de colocar a cidade da inovação porque é uma que a gente vislumbra ser uma capital da América, né, de inovação. Alguém falou aqui que Joinville não é conhecido no mundo, acho que foi a Rome, e então esse título é um título que a gente tem que buscar e respirar isso, ter essa responsabilidade com todo mundo. Era isso. Ótimo. Eu acho que faltou a Rome também, né? Mas eu não estou vendo ela aqui. Será que ela caiu? André, Arthur, nós lembramos de vários títulos e esquecemos de um importantíssimo, quando eu iniciei umas atividades turísticas aqui de receptivo, era muito forte e eu acho que ainda é. A Cidade dos Príncipes. Cidade dos Príncipes. Seria isso. Uhum. Ótimo. Eu acho que a Rome caiu, né? Ou ela estava no outro grupo? Agora eu fiquei confusa, mas eu não estou vendo ela aqui. Eu acho que todo mundo já falou, ficou só o Rafael aqui, estou me comunicando com ele pelo chat. Ele falou que tudo que ele tinha colocado já foi falado por vocês. E eu queria deixar aqui algumas provocações, né, para a gente pensar. Eu vejo muito, e eu já morei em diversos países, já morei na Alemanha, já morei na Inglaterra, já morei na Polônia, já morei em diversas cidades aqui no Brasil, já morei em São Paulo, já morei no Rio, e eu vejo aqui que em Santa Catarina a gente tem, às vezes, uma mentalidade um pouco engessada, e a gente tem esse apego muito grande com a nossa colonização, principalmente colonização alemã, o que é bom. Eu acho que a gente precisa, assim, enaltecer e recontar nossas histórias, mas a gente não pode ficar preso na mentalidade do século XIX, de quando veio a nossa imigração. Então, às vezes, eu acho que falta esse dinamismo para a gente entender o que a gente fez há 50, 100 anos atrás foi bom, deve ser relembrado, mas que hoje a gente pode fazer coisas de maneiras diferentes. Então, eu acho que a gente tem que olhar para esse nosso lado germânico, essa nossa colonização alemã, e ver como que eles estão fazendo lá também, né? Como que eles estão preservando a sua história, mas se abrindo para o novo, né? Então, eu acho que às vezes a gente tem um pouco dessa dificuldade de se abrir para o novo. A gente nem preserva a nossa história e a gente nem se abre para o novo. A gente fica preso numa mentalidade. Eu acho que é essa mentalidade que a gente deve
como cidade crescer, né? E se abrir para como o mundo está caminhando, né? A gente tem várias mudanças e eu acho que é isso mesmo, que acho que foi a Ângela que comentou, assim, né? Tipo, um mundo com mais tolerância, um mundo mais feito para as pessoas e não para as máquinas. Ela está até comentando aqui no chat comigo, não precisamos ficar presos só a um grupo étnico, a gente pode entender realmente Joinville como um grupo plural, e isso é benéfico, gente. Se a gente vai para uma cidade como Berlim, hoje a gente vê que Berlim é uma cidade que é extremamente multicultural, e isso só agrega, isso só traz benefícios, assim. Então, eu queria deixar isso como uma mensagem, assim, para a gente pensar mesmo, né, nessa questão até que o João May falou de inovação, né, de Joinville ser uma cidade mais inovadora, mas como que a gente vai inovar se a gente ainda está preso numa mentalidade antiga? Como que a gente vai ser mais criativo se a gente está preso numa mentalidade de indústria? Né? Então, a gente, assim, a indústria é patrimônio de Joinville, concordo muito, achei muito legal aquilo que o João May falou também, da gente valorizar a nossa história industrial, mas hoje a gente tem muitas maneiras de trazer riqueza para o município, de fomentar o município com outras maneiras de desenvolvimento, sabe? Eu acho que a indústria é uma delas. É uma coisa sólida, é uma base importante, mas a gente pode sim pensar em outras coisas, pensar em outras formas. E Joinville me impressiona muito pela riqueza, né? Não só pela riqueza que gera, mas um pouco isso, assim, né? Claro que tem desigualdade, a gente está falando de Brasil, então, claro que tem, mas eu imagino que, assim, o IDH de Joinville, a desigualdade, ela ainda é muito menor do que a gente vê em outros países. E em outros países não, em outras cidades, desculpa. E outra coisa que foi comentado aqui é a questão do centro urbano, né? De valorizar o centro. Vocês têm um centro seguro, onde a pessoa pode andar com o celular. E o centro, gente, é o centro justamente porque isso, ele é central. Então, ele é de fácil acesso, todo mundo passa por ali, tudo acontece pelo centro. Até vocês falaram de São Paulo, né, que teve o centro degradado, mas hoje São Paulo já está percebendo que a cidade só perde de ter o centro abandonado. A gente já está vendo uma valorização do centro, com vários imóveis novos sendo feitos, imóveis para famílias de uma pessoa, que também está sendo uma tendência de comportamento na cidade. Então, você tem aí agora, tipo, um imóvel super valorizado no centro da cidade. Por quê? Porque a pessoa não quer mais ficar 2 horas no trânsito para ir trabalhar. Ela quer estar localizada num lugar que às vezes ela nem precisa ter carro, né? Hoje a gente tem todas essas mudanças, né? De comportamento, de mobilidade, de relacionamento com a cidade, que a gente precisa entender, internalizar e trazer para Joinville também. A gente vai... Fomos aqui cancelados na nossa sala. Oi, oi. Foram cancelados? Como assim? Não, é porque eu estava bem no meio da fala, já ia falar que a gente ia sair da sala e de repente saiu. Ah, entendi. Tudo bem por aí, Andréia? Como é que foi no teu time? Nossa, foi muito rico, assim, foi uma correria para dar espaço para todo mundo falar, mas a gente teve considerações muito importantes, muito agregadoras também, né? Acho que os pensamentos, eles vão se somando e cada pessoa vai trazendo uma contribuição diferente de acordo com a área que trabalha e de acordo com a visão que ela tem sobre a sua cidade. Então, foi muito, muito rico, pelo menos eu tive essa participação e eu espero que meu grupo também tenha aproveitado e tenha curtido essa dinâmica. Que massa! Aqui também, olha, a discussão, se deixasse, a gente ia até meio-dia fácil, né, gente? Eu que de vez em quando dava uma podada, mas assim, Joinville é tanta coisa e poderia ser tantas outras coisas também, né? E isso foi muito legal aqui no nosso time também. A gente queria te apresentar o nosso painel, mas a gente queria ver o teu antes. Pode mostrar para nós? Posso. Vamos lá. Bom, então esse aqui foi o nosso painel. Vou pedir para a Mari dar um zoom
porque do jeito que ele ficou grande, a letrinha fica muito pequena para eu ler daqui. Então, eu vou fazer aqui um apanhado geral do que a gente mapeou aqui. Joinville é qualidade de vida, territórios diversos, diversidade empresarial, estrategicamente localizada, é capital humano, tem autoestima baixa, é fechada, é séria, é uma mini São Paulo, é conhecida pelas indústrias, é acolhedora, é privilegiada pela natureza, tem cultura rica, qualidade profissional, é alegre, é forte economicamente, é voltada ao trabalho, é dura, é solidária, é filantrópica, é plural, é empreendedora, é burocrática, é rica, é simpática, ela tem um turismo rural, é verde, é empreendedora, é boa para viver, é bem vista pelas pessoas de fora, é forte na educação, é rica em indicadores sociais, é bem governada, ela tem uma extensão rural e proteção ambiental, tem vocação industrial, clima úmido, próxima da serra e do mar, próxima de portos e rodovias, é exigente, é cosmopolita, é limpa, é festival de dança, é Baía de Babitonga, tem pessoas acolhedoras, tem Chineque, tem uma história muito forte, é berço de conhecimento, é resiliente, trabalhadora, tem um foco excessivo na mão de obra e não no ser humano, é bem familiar, tradicional, tem pessoas de diferentes regiões, é inovação e tecnologia, é solidária, é artística, é litorânea, apesar das vezes a gente não perceber, é dominada politicamente, é uma cidade do não, então uma cidade muito burocrática, onde a primeira resposta é sempre não, e é multicultural. Então, esse foi o nosso painel aqui do Vocês veem que está bem diverso, né? Com várias opiniões e vários olhares que se complementam. Com relação ao não articulação suficiente para se mostrar forte politicamente, organizada na questão urbana, conhecida no exterior, articulação cultural, não explora o seu potencial, não é só alemã, não é voltada para valorização cultural, os ícones não são valorizados, é pouco atrativa turisticamente, não tem parques, tem pouco investimento social e cultural na cidade, não é convidativa para o público interno, não é só a Cidade das Flores, não é iniciativa cultural, não é reconhecida pelos moradores não valorizam a cidade, não tem ocupamento do espaço urbano, não tem eventos promocionais para divulgar a cidade, não é divulgada, não tem autoestima dos moradores, não é compactada, ela é muito espalhada, não tem espaços públicos de lazer qualificado, não é democrática, não tem compromisso com a cultura, não acolhe eventos, não tem muito mais para apresentar, não é Rio Grande do Sul, não é só festival de dança, não é zeladoria com conservação de patrimônio, não é universitária, não é sustentável, não tem identidade, não é moderna, não é acolhedora, e vocês veem aí que a gente teve algumas divergências, gente que achava que era muito acolhedora e gente achava que não. Não é articulada entre as diversas áreas, tem pouca representação, não valoriza o entretenimento, não é atrativa visualmente, baixo apelo visual na questão de iluminação, urbanismo, baixa união do trade turístico, não favorece empreendedorismo local, tem poucas políticas públicas para o desenvolvimento do setor turístico e a comunidade não visualiza e reconhece a atividade turística. Então, esse foi o nosso mapa aqui do não é. E a gente vai no poderia ser, poderia valorizar o que já fomos no passado, valorizar o turismo industrial, valorizar a natureza, ser mais rural, aproveitar o turismo rural, aproveitar o ecossistema como um todo, mais cultural, com dança o ano todo, valorizar os títulos que já teve, como Cidade das Flores, da bicicleta, valorizar artistas locais, como, por exemplo, Juarez Machado, mas não só ele, outros também, ser turística, dinâmica, sustentável, ter ciclofaixas, ser receptiva, ter via gastronômica, ter mais parques, cuidado com o patrimônio histórico, mobilidade urbana,
motivo de orgulho para o joinvilense, poderia ser voltada para a Baía de Babitonga, ser mais humana, mais criativa, menos engessada, mais rural, mais latina e menos orgânica, poderia vender melhor a diversidade econômica, ter mais eventos, mais incentivo para projetos de capacitação, mais representação política, ser uma cidade para todas as pessoas, mais democrática, mais coletiva, compacta, cultural, ter espaços de lazer, qualidade de vida, mais divulgada, mais fácil e prática, mais florida, valorização do centro, valorização da região ao redor, mais visitada pelos melhoria da autoestima, criar oportunidades de turismo, melhor promovida, mais acolhedora, menos coronelista, mais emblemática, mais promotora da cultura, criar novos ícones, ser mais feliz, ser mais interativa, ter mais entretenimento, ser mais inclusiva, ser a cidade da inovação, ter uma formação de plateia, ser mais respeitosa e mais desburocratizada. E aí, o não poderia ser, a gente fez um painel um pouquinho menor. Não poderia ser só provinciana, não se importar com o nome, preconceituosa em vários sentidos aí, não poderia perder as áreas verdes, se transformar em um não pode abandonar as vocações, cidade de passagem ou cidade dormitório, não pode ser burocrática, não pode ser reconhecida pela chuva, não pode ser segura nem desigual, nem ficar... Tudo bom, prof? Lembranças do passado, não precisa... Tudo bem? Nem querer abraçar o mundo, não abandonar a história, Alô, tá me escutando? expandida no território, não pode ser corrupta, suja, orgulha, violenta, mal aproveitada e ser uma cidade de fachada, de fascicão. Só falar com vocês. Então, esse foi o nosso painel, Gisela. Eu pedi para a Maria um relatório, porque eu preciso entregar uma análise para a professora. Palova aberto, e aí tá dando uma interferência aqui na nossa reuniãozinha. Se tu puderes já deixar... fechei. Fechou? Olha, obrigada. Deia, que painel, hein? O nosso tá tão grande quanto. Andriel, tu pode apresentar o nosso painel para o time da Andréia, por favor? Vamos compartilhar aqui. Gente, para vocês terem uma ideia, a nossa reunião era para ter finalizado há muito tempo atrás. O nosso debate foi realmente além do esperado, time super grande, mas eu acho que valeu muito. Vamos lá. No nosso painel, Joinville é a maior cidade do estado, é burocrática e universitária, é rural, é um polo de TI, é bagunçada, é campo, é mar, é serra, é cidade grande, é encardida, é bairrista, é equidistante de grandes centros, é próspera, é segura, verde e empreendedora, é ética no trabalho, é pouco conectada, é cinza, tem um ar interiorano, é trabalhadora e voluntária, é acolhedora e colorida, é equidistante a grandes centros, é jovem, é gastronômica, é plural, tem diversas culturas, é rica, é comportada e conservadora, é industrial, vai do mar às montanhas, tem uma população verdadeira e direta, é mal-humorada, é histórica, é limpa, é a cidade com mais barcos em Santa Catarina, é a porta de entrada do estado, é beleza natural expressiva, é expressão nas artes, é criativa, é complexa, é única, é bonita, é inovadora, é provincial, é segmentada geograficamente, tem vários títulos, é uma cidade de sobrenomes, é competente na saúde, é artística, é organizada, é dinâmica, é mal cuidada, é cultural e tecnológica, é acessível e ponte turística, ou seja, só passagem. Ela é turismo rural, ela é tranquila, ela tem bons eventos, tem boas festas tradicionais, tem alta concentração de renda, ela tem o JEC, ela tem produtos artesanais, ela é espraiada, resistente, ela é uma cidade de grupos, ela tem oportunidades, tem excelência, é realizadora, tem uma localização privilegiada, tem um grande potencial cultural e turístico, ela tem mirante, tem Bahia, é uma cidade grande, com mentalidade de cidade pequena, é referência em saúde nos olhos.
Isso é do ponto de vista do nosso time aqui. Não tem, Andriel, pode passar para o ladinho, por favor? O que Joinville não é ou não tem? Ela não tem muitas lideranças, não tem integração entre os players e segmentos, não é aberta a novos players no segmento de saúde, não tem uma cultura do bem atender e do servir, não tem apoio para o esporte, não tem união para a captação de recursos, não tem teatros, festivais e shows de grande porte, não é colorida, não tem calçadas de boa qualidade, não é plural, não tem parques, não tem voluntariado forte, não tem um destaque esportivo, não tem interação entre as pessoas, não tem vida noturna, não é sustentável, não tem mobilidade urbana, não é moderna, não tem cultura de rua, somente em espaços privados, não tem gastronomia diversificada, não tem teatro, não é a cidade da dança, não é a cidade das bicicletas, não é a cidade dos príncipes, não é planejada, não é limpa, não é universitária, não é noturna, não tem infraestrutura de grande cidade, não tem identidade urbana, não tem orgulho pelos seus símbolos, não é alegre nem divertida, não é comunicativa, não tem valorização da identidade cultural, não é acolhedora, é pouco atrativa, não tem pontos de encontro, não é conectada, não tem uma identidade única, não tem uma praia utilizável, não conhece a sua história, não tem pertencimento, não tem área de lazer, não está bonita, não é suja, não tem apoio ao lazer e ao entretenimento, não tem zelo pelo cultural, não tem infraestrutura turística, não comunica bem seus pontos turísticos, não tem rotas e roteiros turísticos, não tem sinalização, não é integrada e não é vibrante. No quadro do poderia ser ou poderia ter, ela poderia ser conectada, poderia ter um desenvolvimento facilitado, poderia ter pontos de encontro, poderia ser mais aberta e receptiva, ser mais vibrante, poderia ser polo de cultura e artístico, poderia ter o Parque de Espinheiros mais desenvolvido, poderia ter mais orgulho e pertencimento, ser mais turística, ter esportes de aventura, aproveitar a chuva ao nosso favor, poderia ser destaque internacional em alguma coisa, em algum segmento, poderia ser mais sinalizada e acolhedora, poderia ter mais parques e acessos bonitos, poderia ter mais voos, poderia ser uma cidade de todos e todas, poderia ter vias gastronômicas, poderia ser mais zelosa e mais unida entre os setores, poderia ter ruas mais arborizadas, poderia ter mais luzes decorando a cidade, poderia ser menos individualista e menos corporativista, poderia vender melhor os seus atrativos e shows internacionais, poderia ser mais colorida, ter mais espaços de convivências e calçadas mais bem conservadas, poderia ter mais cuidado com o patrimônio histórico, poderia ser uma cidade mais múltipla, mais sustentável e ter mais mobilidade, poderia ser referência em tecnologia e inovação, poderia ter empreendedores no setor cultural e artístico, poderia ter mais imigrantes nacionais e internacionais, poderia ter eventos o ano todo, ter uma rota da cerveja, poderia melhorar a comunicação, ser um exemplo de mobilidade e de sustentabilidade, poderia ser mais engajada, mais clara nas políticas culturais, ser mais independente no segmento cultural, poderia ser mais desejada e organizada, poderia ter investimentos na preservação da história, poderia ter mais ciclofaixas e ciclovias, poderia ter turismo rural náutico reconhecido, turismo rural e náutico, maior articulação e apoio do poder público, poderia ter esportes na periferia, poderia ser acessível para PCD, mais comunicativa, mais receptiva para mudanças, poderia ser uma geradora de mudanças sociais e uma cidade para pessoas, poderia ser uma cidade digital e ter uma experiência melhor para o cidadão, maior participação da comunidade, ser mais receptiva com quem vem de fora, ser menos segmentada, ter mais elevados, ter mais qualificação no turismo, ter bairros temáticos, ser esportiva, ser encantadora, ser mais protagonista e vanguardista, ser mais sedutora, explorar melhor a área histórica e rural, ser mais vertical, ter um calendário de eventos da cidade, ter rotas e roteiros organizados e conhecer melhor os seus atrativos e potenciais.
E por último, o que ela não poderia ser ou não poderia ter. Andriel, me ajuda a visualizar a tela. Ela não poderia ser ou ter, não poderia pensar pequeno, ser só de um segmento ou de uma entidade. Ela não poderia achar que não vai ter mudança. Ela não poderia ter dono e nem parar. Não poderia ser terra arrasada, nem ranzinza e nem suja. Não poderia ser provinciana ou refém do poder público. Não poderia ser egoísta e nem moderna demais. Não poderia ser desarticulada ou sem influência, no sentido de não se fazer importante, ou no sentido de não ter representatividade política. Não poderia ser pouco colaborativa. Não poderia ser sem... Não consigo enxergar aqui, André, peraí. Não poderia ser mais vertical, nem preconceituosa. Não poderia ter a valorização somente do trabalho. Não poderia ter uma identidade única, sem considerar os diferentes povos e culturas. Não poderia ser fechada ou mais uma cidade só para carros. Não poderia ser uma cidade com vazios urbanos ou players desencontrados. Não poderia ser antiquada ou ter desigualdade. Não poderia ter problemas de infraestrutura ou degradação ambiental e cultural. Não poderia ser violenta e nem uma cidade grande com pensamento de cidade pequena. Não poderia ter representação política no cenário nacional. Não poderia ser complicada e burocrática. Ufa, gente, é isso. Eu nem quero me estender demais. Vocês viram que tem alguns pontos polêmicos, alguns pontos onde não há consenso. E essa dinâmica, ela faz essa provocação de propósito. É importante que nós façamos algumas reflexões. Afinal, somos acolhedores ou não? Somos sims ou não? Somos mal-humorados ou não? Né? Então, isso que a gente vai construir agora com esse time que está aqui. Eu quero agradecer demais, em nome do Convention, do Sebrae, a participação de vocês. Eu espero vê-los em todos os workshops. Teremos mais 2 para a gente falar de público-alvo, o segundo, e para a gente falar de estratégias e mapeamento de sinergias, que é o terceiro. Nesse ínterim, entre um encontro e outro, a gente volta para fazer a reunião de validação de resultados com vocês. A primeira vai ser no dia 10 de setembro. A gente vai mandar o convite para validar toda essa história que começou hoje a ser construída. Eu espero que vocês tenham, no mínimo, se sentido cutucados, né? Para a gente refletir sobre o que nós queremos para Joinville. Muitas coisas que nós somos, nós já sabemos, né? Mas o que nós queremos? Essa é a reflexão que fica para a gente fazer entre nós, né? E começar já o desenvolvimento desse trabalho coletivo e conjunto, que sem vocês não vai ter sucesso. Então, gente, olha, muitíssimo obrigada, um ótimo final de semana. Andréia, queres dar um tchau aí? Um beijo bem grande, um abraço, sintam-se virtualmente abraçados, um ótimo final de semana, nos vemos dia 10. Déia, dá teu tchau pra gente. Obrigada, pessoal. Agradeço muito a colaboração de vocês. Sem vocês aqui, a gente não teria conseguido fazer esse trabalho e construir esses painéis e esses pensamentos tão ricos assim. Agradeço muito, espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto a gente aproveitou. Um abraço, gente. Bom fim de semana Tchau, a todos. Vamos curtir Joinville.